de Lucas, capítulo 13, o versículo 10. Nós vamos ler aí, tá bom? Lucas 13, a partir do 10. Vou ler aqui que está maior. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Então nós vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por essa oportunidade, ó Pai, de estar na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco, ó Pai, com cada um de nós, através da tua palavra. Ó Deus, hoje é um dia, meu Pai, de uma palavra de fé para o nosso coração, que nós possamos sair daqui hoje fortalecidos, ó Pai, abençoados pela tua palavra. Espírito Santo da graça, nos ajuda a entender tua palavra, principalmente a minha vida, Pai, que vou ministrar. Ó Deus da graça, seja o Senhor na minha vida, Senhor, para poder trazer uma palavra para a tua igreja, para o teu povo nessa noite, no nome de Jesus. Queremos repreender nesse lugar todo mal, todo cansaço, tudo aquilo que não é teu, nós repreendemos, ó Pai, e nós declaramos que esse lugar pertence ao Senhor, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Vamos ler aqui então, tá bom? Aqui diz assim, ó: certo sábado, Jesus estava ensinando nas sinagogas. Aonde ele estava ensinando, irmãos? E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente, e havia quantos anos? 18 anos. E ela andava encurvada, de forma que, de forma alguma podia o quê? Endireitar-se. Versículo 12. E ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse-lhe: mulher, você está livre da sua doença. Versículo 13. Então lhe impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e louvava a Deus. Versículo 14. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, e dirigente da sinagoga, né, o principal, um exemplo aqui também, tem umas bíblias tá assim, disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar, e vem aqui para curar nesses dias, que era o sábado, né? E não no sábado. Versículo 15. O Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo e leva-o ali para dar água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia. Amém, queridos? Aqui conta a história de uma mulher, né, que estava na igreja, uma mulher crente. Você vê na Bíblia, na leitura, fala assim que ela era filha de quem? De Abraão. Essa mulher vivia debaixo da lei, conhecia os princípios da palavra de Deus. Mas ela estava presa, né, pelo espírito maligno. Irmãos, eu quero dizer para você que, às vezes mesmo dentro da igreja, essa mulher estava aqui há 18 anos, e ela vivia presa pelo espírito que aprendia. Nós estamos vendo aqui na palavra de Deus. Então existe tipo de enfermidades que vem sobre a nossa vida, que talvez ela nos prende, mas talvez é espiritual. Quando é no corpo, você toma um remédio, não é verdade? Hoje eu passei mal hoje, né? Fiquei sentado muito no trono hoje, falei, sabe que eu vou pregar hoje, já está com um risco lá, fiquei ruim. Mas você tem que fazer o quê? Sabe, foi uma comida que você comeu, você ficou ruim, ficou mal. Mas sabe, a pessoa fica doente, ela vai no hospital, ela procura os médicos, ela faz isso, faz aquilo, mas continua vivendo debaixo daquela doença, daquela prisão, daquela enfermidade. E talvez essa doença seja espiritual. Como assim nós encontramos aqui, Jesus revelou na vida dessa mulher. Interessante que Jesus fala assim, que viu essa mulher de longe, porque as mulheres não sentavam aqui nem nós aqui, irmãos, no meio assim da multidão. Aqui senta do lado da mulher, não é verdade? Você senta do lado da mulher, né? O menino estava querendo a menininha, senta do lado. Lá na sinagoga não, tinha um véu, elas ficavam atrás, não podia sentar no meio dos homens. Mas Jesus olhou para aquela mulher e viu ela ali naquele sofrimento, quanto tempo ela estava daquele jeito. Jesus conhecia a vida dela, e Jesus então olhou com os olhos de misericórdia, e a graça do Senhor alcançou essa mulher, e mudou a história dela. Amém, queridos? Eu falo assim, talvez você acha que Deus não está te vendo dentro da igreja. Deus está te vendo, a vida você fala assim, poxa, eu estou tanto tempo na igreja, não acontece algo na minha vida, não muda, as coisas estão difíceis, talvez piora cada dia mais. Eu quero dizer para você não desanimar, como essa mulher não desanimou. Depois de 18 anos, o milagre chegou na vida dela, amém, queridos? Mas Deus, Ele está te vendo onde você está.
lá na sua casa, no seu trabalho, né? Como é que você tem vivido, como é que você tem ficado diante dele. Então Jesus trouxe, além da cura, uma libertação para a vida dessa mulher, em várias áreas. Eu queria começar aqui a falar sobre o espírito, né? A mulher sofria de uma enfermidade espiritual, essa mulher aqui. Ela é espiritual, que prendia ela. Né? Nós vemos aí famílias que vivem debaixo de uma maldição hereditária. Isso é espiritual. Né? A pessoa... eu conheço pessoas assim que o casamento nunca deu certo. Tem famílias que você olha assim, é desse jeito. E essa maldição tem que ser quebrada, porque a Bíblia fala assim que a maldição visita os pais, os filhos, até a terceira e quarta geração. Então a pessoa também diz, olha, eu conheço, né, uma família que a bisavó era separada, a avó separou, a mãe separou, agora a filha separou e os filhos estão se separando. Porque existe uma maldição espiritual sobre ela ali. Talvez na enfermidade também seja assim também. Talvez você está lutando com a enfermidade, não consegue ser curada. Mas eu creio que hoje Jesus nos trouxe aqui, amém? Para curar a nossa alma, para curar nosso corpo enfermo, amém, queridos? Se você entrou enfermo aqui hoje, eu creio no meu coração, irmãos, que Jesus vai te curar nessa noite. Ele vai te restaurar nessa noite, porque Ele é poderoso para isso, em nome de Jesus, amém? Então essa mulher sofria todo esse tempo, há 18 anos, né? Então essa mulher sofria, segundo a palavra de Jesus, a mulher estava o quê? O espírito que a mantinha doente. Então esse espírito colocava essa doença nela, e ela ficava ali encurvada, olhando para baixo. Imagina, irmão, você andando 18 anos assim, ó, sem poder olhar para cima, né? Às vezes você não está encurvado dessa forma, mas talvez espiritualmente você está andando desse jeito, de cabeça para baixo, triste, de semblante, já não consegue mais ter um sorriso no rosto, já não tem alegria mais de ficar dentro da sua casa. Isso é olhar para baixo, irmãos. Mas aí essa mulher não conseguia olhar para cima, né? E Jesus então toca nessa mulher, e esse espírito sai, e essa mulher então se endireita em nome de Jesus, amém? Ela andava encurvada de forma alguma podia endireitar-se. Mesmo sendo uma mulher oprimida, Jesus disse a ela, era uma filha de quem? De Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos. Isso no versículo 16. Essa mulher sendo filha de Abraão. Talvez você está dentro da igreja há tanto tempo, irmãos, e só dentro da igreja não adianta nada. Só nós estarmos aqui dentro da igreja não adianta nada, porque Jesus, Ele veio, Ele se manifestou. Foi como a canção que o Nix cantou aqui, né, antes da última, a penúltima canção. Jesus se manifestou com a sua graça, para que nós possamos ter vida nele. Amém, queridos? E essa mulher então teve esse encontro com Jesus verdadeiro, e a vida dela foi mudada, e a vida dessa mulher foi transformada em nome de Jesus. Jesus quer libertar a nossa vida espiritualmente. A nossa vida espiritual. Às vezes você não rompe na sua vida espiritual. Você não consegue, sabe, ter uma experiência com Deus. A sua vida espiritual está amarrada, está para baixo. Você não consegue romper, você não consegue crescer na sua vida espiritual. Anos e anos você ali no mesmo lugar, na mesma pegadinha, não vai para frente, não muda. O Senhor entra ano e sai ano, a sua vida está ali, irmãos. Tem coisa errada em nossa vida. Porque Jesus veio dar uma vida e abundância para nós. Jesus veio transformar nossa vida. Jesus veio fazer o quê? Que nós sejamos vencedores. A Bíblia fala isso. Então, se está acontecendo na nossa vida isso, tem algo errado, que nós precisamos tomar posse e olhar para Jesus. Então, Jesus quer libertar nossa vida espiritual. Não é verdade? Da mesma forma que fez naquela mulher. Eu quero ler Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 36. João 8, 36. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 36. Todo mundo achou? Ele diz assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis do quê? Livres. Então, se Jesus te libertou, irmãos, você verdadeiramente é livre. Você não é obrigado mais a viver debaixo de uma opressão, de um medo que te persegue. Onde você vai, esse medo está junto. O medo dá errado, o medo dá certo. Nós não podemos viver dessa forma, queridos.
Porque Jesus realmente, verdadeiramente nos libertou. Quem foi liberto por Cristo aqui, diga glória a Deus. Então você está livre, irmãos. Esse peso, essa carga já foi tirada das suas costas, dos seus ombros. Você não é obrigado mais a viver debaixo de uma prisão. Sabe que o medo é uma prisão, irmãos. Tem pessoas que têm medo de morrer. Quem tem medo de morrer aqui? Só eu. Opa, ali também tem. Nós não podemos ter medo de morrer, irmãos. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. A pessoa não anda de avião que tem medo. A pessoa tudo tem medo de fazer. Porque está preso debaixo daquilo ali. O diabo vem e oprime a pessoa. E a pessoa tem medo. Mas Jesus nos libertou. Ainda que nós morramos aqui nesse mundo, amém? Nós vamos viver a nossa vida eterna com Cristo. Porque nós entregamos nossa vida para Ele. Então, irmãos, o medo também nos oprime. O medo de ficar desempregado. É um jugo que o diabo coloca. Será que eu vou conseguir pagar meu aluguel? Será que eu vou fazer isso, aquilo? Tudo isso é opressão, tudo isso é prisão na nossa vida, irmãos. E prende a nossa vida. E nós ficamos ali naquele mundinho, vivendo com medo, olhando sempre para baixo, para a terra. Quando vier o medo para você, irmãos, ou talvez a situação ficar difícil, olhe para cima. Que você vai ver que Deus, Ele vai estender a mão sobre você. E as coisas vão mudar na sua vida em nome de Jesus. Amém? Então a primeira coisa que eu falei aqui, Jesus liberta aquela mulher no espírito. E a outra coisa que Ele faz é na alma. A vida da mulher era muito difícil, porque há 18 anos ela andava encurvada, de forma alguma podia endireitar-se. Então essa mulher, a alma dela, como é que está vendo essa mulher? Já não tinha mais vontade própria, já perdeu a sua estima de viver, a sua autoestima. Estava ali mal, né, se conformando com essa situação. Irmãos, nós não podemos nos conformar com a situação que nós vivemos. Se levanta, olha para cima, fala, não, se Deus é comigo, eu tenho que fazer uma coisa, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Nessa situação eu não posso viver, irmãos. Porque se nós cremos em Jesus, se nós entregamos a vida para Ele, nós temos que crer que Ele é poderoso para mudar a nossa situação. Senão estamos que nessa mulher, 18 anos aqui dentro, perdendo tempo. Vindo na igreja, mas não creio que Deus possa fazer um milagre na minha vida, só na vida do irmão, só na vida de fulano, na vida de ciclano, por que eu não consigo? Você consegue sim. Deus também se manifestou para desfazer a obra do diabo na sua vida também. Aleluias. Amém, queridos? Então você pode também. A alma daquela mulher estava abatida, irmãos, angustiada, e não podia levantar a cabeça. A sua autoestima estava extremamente baixa. Mas Jesus trouxe motivação para ela, dizendo que estava livre do mal. Mulher, você está livre dessa doença. No versículo 12 fala sobre, no capítulo, versículo 12 fala sobre isso. Ele disse para aquela mulher, olha, mulher, você está livre dessa enfermidade. Eu quero dizer para você hoje, essa palavra é para nós hoje, você está livre dessa situação que você está vivendo. Não aceite mais essa situação, dentro da sua casa, no seu casamento, na sua vida financeira. Fala hoje, é um basta, eu estou livre disso, dessa opressão. Como é que eu posso viver desse jeito, servindo um Deus tão grande? Eu sou filho, o meu pai é poderoso, meu pai é rico, e eu aqui vivendo oprimido, cabeça baixa. Não podemos, querido, viver dessa forma. Tem algo errado. E esse algo errado, será que é com Deus? Não, talvez é conosco mesmo. De nós nos lançarmos de todo o nosso coração, sabe? E lançar a Deus todo o nosso coração, falar, Senhor, eu estou aqui, muda a minha história. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Deus, Ele quer mudar a nossa história. Eu estava vindo para cá e eu estava lembrando de algo interessante. Hoje a gente faz um culto de busca da presença de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. E tem pessoas que não, eles vêm, não quer, acho que não busca. Irmãos, hoje, quem trabalha na nossa vida hoje é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Jesus, Ele morreu, Ele pagou o preço, nos deu o poder, a autoridade no seu nome, mas quem está na terra hoje trabalhando é o Espírito Santo de Deus. Ele é importante na nossa vida. Ele hoje é a pessoa mais importante da nossa vida aqui na terra, porque Ele está aqui na terra. Ele está conosco, até o final, até quando tudo se acabar, o Espírito Santo vai estar conosco, nos ajudando. E é com Ele que nós temos que falar. Ele é Deus, Ele é Senhor. Ele é poderoso para mudar a nossa história. O pastor Mauro Júnior pregou aqui e falou sobre isso, né? Sobre o Espírito Santo, que ele é Deus, Ele é uma pessoa, e Ele está conosco.
Ele conhece você, Ele sabe a necessidade tua que você precisa. Mas às vezes nós não se lançamos de todo o nosso coração. Entra dúvida, entra medo, não queremos mudar em algumas coisas em nossa vida. E por isso pagamos o preço. Porque não queremos mudar. Não queremos, deixar talvez aquilo que nos prejudica, aquilo que está atrapalhando a bênção do Senhor chegar sobre a nossa vida. Eu não sei o que aconteceu na vida dessa mulher, não fala. No livro de Lucas, acho que é o único texto, né, que fala a respeito dessa mulher aqui. Não é repetida essa parábola. Mas eu não vejo aqui qual foi a causa dessa mulher. Mas o importante é que ela foi liberta, que ela foi sarada por Cristo. Amém? Não importa a causa que você chegou nessa situação. Se foi o pecado, se foi algo errado, se tomou a decisão errada que você tomou, não tem problema nenhum. O importante, sabe o que é? Que Jesus, Ele trouxe aqui para nos abençoar. Amém? Jesus trouxe aqui para mudar a nossa história, para fazer diferente em nossa vida. Às vezes nós se acomodamos, irmãos. Nós ficamos no nosso cantinho, tá bom, vou lá bater o meu ponto, eu vou na igreja. Não, nós temos que fazer algo sobrenatural. Nós temos que fazer, o natural nós já vivemos, nós temos que ir para cima de outra coisa, para que algo grande aconteça em nossa vida, irmãos. E eu falo assim porque Deus tem cobrado da minha vida. E eu comecei a ir no monte quase todos os dias, eu estava indo no monte, agora parei porque eu tive que viajar, umas coisas, mas eu estava todo dia no monte. É algo diferente, é algo que é cansativo, é algo que você precisa fazer para tocar o coração de Deus. E lá você vê Deus falando com você a resposta. Aí Deus fala com você, Deus responde para você, Deus fala com você naquele lugar. E você chora que nem uma criança, você fica na presença de Deus e não quer vir embora mais. Porque o natural nós fazemos, é vir para esse lugar. Mas nós temos que lançar diante do Senhor, com o nosso coração, com a nossa alma, e falar para Deus, Deus, olha, muda a nossa história. E Ele quer mudar a nossa história, irmãos. Eu tenho certeza disso. Ele quer mudar a nossa história. Quando sofremos, né, o que precisamos é ouvir as palavras de ânimo e motivação para a nossa alma. Às vezes nós estamos sofrendo, irmãos, e pessoas trazem palavras negativas. Às vezes no meio da nossa família, dentro da igreja, em todo lugar, tem palavras negativas, o diabo está ali rondando. E às vezes está passando por luta, dificuldade, e você está ali, você está sofrendo, e você recebe palavras negativas. Mas Jesus, Ele deu uma palavra positiva para aquela mulher. Ele mudou a história dela. Ele viu a situação dela. Então não aceita palavras negativas, irmãos. Palavras contra a sua fé. Palavras que vêm te colocar para baixo. Palavras que vêm desanimar você. Olha, não vai dar certo. Olha, já faz tanto tempo que já passou, e isso não mudou, e não vai dar certo. É tanta coisa ruim que a gente ouve, irmãos, para abalar a nossa fé. Para que nós não recebamos, sabe o quê? O milagre de Deus sobre a nossa vida. Meu pai falava um ditado, né, que eu guardei, é muito dito esse ditado, né, que água mole e pedra dura, né? Diz que pinga, pinga até que fura. Água mole e pedra dura, pinga, pinga até que fura. Ué, e a água não pinga não, ela fica parada? Ué, é que meu pai é caipira, falava pinga, né? Eu estou falando igual meu pai falava. Isso guardou no meu coração. O que quer dizer, irmãos? Perseverança. O meu pai, ele morreu com uma enfermidade que ele adquiriu na empresa que ele trabalhava, no pescoço. Mas eu nunca vi meu pai desanimado, irmãos, com a pastinha dele, indo para a igreja, frio, calor, ele estava ali com a pastinha dele, o terninho dele cinza, a gola tudo suja aqui. Ele ia para a igreja, a enfermidade não segurava ele, quando ele estava na cama, porque ele estava ruim mesmo, mas alegre, feliz, sempre cantando. Uma vez o cara roubou ele ali, roubou a pasta dele, descendo o posto ali, a rua do posto. Ele falou assim, amanhã eu vou lá, porque ele não vai jogar fora, porque o que tem lá é a Bíblia. Ele foi lá, achou a pasta dele com a Bíblia dele, e o negocinho de estudo, que ele tinha um livro de estudo. Serviu a Deus, deu exemplo, criou seus filhos, 10 filhos, ensinou os princípios de Deus para a nossa vida. Nós desandamos, mas a palavra se cumpriu. Irmão, sabia que eu recebi uma promessa, uma palavra positiva do meu pai quando eu nasci? Quando eu nasci, irmãos, o meu pai era convertido. Meu pai tinha se convertido naquela época. E ele foi perseguido pela própria minha mãe. Ele estava lendo a Bíblia à noite, naquela lamparina que não tinha luz nessa aqui, ó. Ele ficava lá sentadinho, minha mãe não era crente.
ficava lendo ali, minha mãe vinha e apagava a luz, apagava a lamparina. Mas ele continuou firme com Cristo. Sabe o que aconteceu com a minha mãe? Quando a minha irmã Sônia nasceu, minha mãe ficou cega das vistas. Perdeu a visão totalmente. E aí, ela falou para Deus, Deus, me perdoa. Me perdoa. Me dá a visão de novo para me criar os meus filhos. E eu vou te servir para o resto da minha vida. Um milagre aconteceu na vida da minha mãe. Minha mãe voltou a enxergar de novo. E ela serviu o Senhor até o fim da vida dela. O velório dela foi feito aqui nessa igreja. Minha mãe serviu ao Senhor, meu pai serviu ao Senhor. No meio das lutas, das dificuldades, eles perseveraram firme na presença de Deus. E é assim que nós temos que fazer também, irmãos. Sabe, permanecer firme na presença de Deus, ainda que no meio das lutas. Porque Deus, Ele vai nos dar a vitória. Deus pode fazer isso para mim e para você. Eu não posso. Ninguém que está aqui sentado aqui pode mudar a sua história, mas Deus, Ele pode. Jesus pode. O Espírito Santo de Deus, Ele pode mudar a sua história. A Bíblia fala assim que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do engano. Quem te convenceu não foi o homem. O homem talvez te fez um convite. Vamos lá na igreja e tal. Mas quem te convenceu foi o Espírito Santo. Homem nenhum tem esse poder de convencer alguém. Mas o Espírito Santo tem. E eu tenho certeza que Ele te converteu em nome de Jesus. Amém? E a última coisa que eu ia falar do corpo, né? Imediatamente, quando Jesus impôs as mãos sobre aquela mulher, ela recebeu uma nova autoestima. Está vendo? Ela recebeu uma nova autoestima. Quando Jesus pôs a mão sobre ela, ela endireitou-se. E ela podia olhar agora para Cristo, ela podia ver as pessoas, e ela começou a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. É assim que Deus quer que nós sejamos, irmãos. Quando nós chegamos aqui na igreja, Deus quer que nossa autoestima seja boa, de nós adorarmos a Ele aqui neste lugar, de poder pular e dizer, glória a Deus, aleluia. Ainda que as coisas estão ruins para mim, mas olha, eu estou olhando para cima, porque o final de tudo é para cima, é lá que eu vou morar com Cristo, não é aqui nessa terra. Então, irmãos, olhe para cima a partir de hoje. O Senhor hoje Ele quer tocar na sua vida, tanto no seu corpo físico, como também na sua vida espiritual. Sabe, para que você possa ser livre nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer tocar na sua vida. E aquela mulher se endireitou e viu Jesus diante dele. Por isso começou a glorificar. Após 18 longos anos, irmãos, aquela mulher pôde ser livre. Amém? Aquela mulher pôde ser livre. Hoje você pode ser livre. Talvez você fale, eu estou aqui, é o primeiro dia. Eu estou aqui uma semana, não importa para Deus se é um dia, ou 18, ou 20, porque Ele é eterno. Ele só quer que você creia nele. E que você entregue a Ele todo o seu coração. Todo o seu coração. O que traz enfermidade na nossa vida, talvez, irmãos, são pecados. O pecado nos prende. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta da bênção de Deus sobre a nossa vida. Se tem pecado em nossa vida, irmãos, nós temos que jogar fora. Se tem pecado em nossa vida que impede a grandeza de Deus na nossa vida, tocar em nós temos que lançar fora. Às vezes não queremos. Né? O pastor pregando falou que o pecado é bom demais. O pecado é gostoso, não é ruim não, irmãos. O pecado é bom. Mas nos leva para onde, irmãos? Para longe de Deus. Nos separa da bênção de Deus. Amém? Nos separa da bênção de Deus. Então, olha, se há pecado na sua vida, tira ele fora. Fala para Deus, Deus me ajuda a vencer esse pecado. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Sabe, me ajuda, porque Ele vai te ajudar. Ele é o nosso ajudador, é o nosso consolador, Ele vai te dar força. Se você está com medo, fala para Ele, Espírito Santo, estou com medo. Eu estou com medo de ser envergonhado. Olha, eu estou com medo disso, daquilo, fala para Ele. Hoje é o dia próprio para você falar para Ele isso. Para o Espírito Santo. Ele quer que você saia daqui hoje curado, hoje através do poder dEle. Amém, queridos? Eu quero ler mais um versículo com vocês. Está lá em Romanos. Romanos capítulo 12. O versículo 2. Esse versículo é tão pregado, né, irmãos? Né? Ele diz assim, ó, 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala para nós renovar nossa mente. Ele quer que nós renovamos o nosso entendimento. Que entendimento é esse, irmão? Você sabe para humilhar os outros? Não. O entendimento de saber que nós não conseguimos romper, não conseguimos ser felizes, porque tem algo errado conosco. Precisamos mudar em algumas áreas da nossa vida. E de sermos verdadeiros com Deus. Renovar o entendimento é isso, renovar o entendimento que Deus, Ele é espiritual. Ele conhece a nossa vida. E às vezes nós, se preocupamos com isso, se preocupamos com aquilo, mas não se preocupamos de se arrepender, às vezes melhorar como filho, na presença do Pai. E às vezes ficamos, entra anos e estamos aí patinando, irmãos. Não conseguimos romper na nossa vida espiritual. Estamos aí parados. Um dia estamos felizes, um dia estamos alegres, aleluia, hoje é, vamos fazer isso aqui. No outro dia está lá para baixo. Nós não podemos ter altos e baixos. Nós podemos ter, sim, dificuldades. Mas nós temos que saber que existe um Deus poderoso, amém? Que Ele nos guarda, Ele nos livra, Ele é a nossa fortaleza. Então, meu irmão, não deixa o seu semblante cair. Não deixa de sonhar, como foi falado aqui. Sonhar, nós podemos sonhar, irmãos. O diabo quer interferir no nosso sonho. Lembra a história de José? Os irmãos dele ali foram os que tentaram impedir, mas usado pelo diabo. José tinha sonhos. Sonhou sonhos. Todo mundo conhece a história a história de José. Mas o inimigo de todas as formas tentou impedir o sonho dele, mas ele ficou firme com Cristo. Ele ficou firme com Deus, jogaram na cadeia, tentaram matar. Sabe, a mulher tentou pegar ele fugiu, não tem problema nenhum, parou na cadeia. Mas um dia a hora dele chegou, amém? Ele se tornou governador do Egito. Porque ele não deixou de lutar pelos seus sonhos. E a luta dele foi o que, irmãos? Aqui dentro, ele não deixou se abalar. Ele não deixou de crer que Deus era com ele, amém, queridos? É assim também nós temos que ser. Não deixar se abalar aqui dentro. Ainda está passando por lutas, ainda que se olhe para o outro lado e fala, pô, meu irmão, não tem problema. Eu sei que Deus, Ele é comigo também. Que Deus, Ele me ama, Ele é meu Pai. E na hora certa, a situação vai mudar. Tudo vai ser diferente em nome de Jesus. Amém? Então, Jesus traz libertação completa, né? No espírito, na alma e no corpo. Busca Ele sempre. E Ele trará cura sobre a sua vida. Amém, queridos? Eu vou ler mais um versículo, está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Abre lá. Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Tessalonicenses 5, versículo 23, tá bom? Glória a Deus. Ele diz assim, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, está vendo? Está falando de nós aqui, aqui está espírito minúsculo, falando da nossa vida espiritual. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós devemos preservar, devemos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Nós temos que cuidar enquanto nós vivemos aqui nessa terra, porque o diabo é bombardear essas áreas. Ele vai atacar essas áreas da nossa vida para tentar nos desanimar ou tentar nos afastar de Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quem quer buscar essa presença? Quem precisa de um milagre aqui além de mim, irmãos? Nós vamos orar nessa noite. Vamos buscar essa presença, vamos se lançar aos pés do Senhor nessa noite. Eu queria chamar aqui o louvor. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor com vontade. Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Na presença de Deus. Com esse frio, nós vamos adorar a Deus.